canal da nossa igreja. Se você não é inscrito no canal, se inscreva já. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Agora assiste o nosso vídeo. Então vamos orar. Eu sou o pastor João Marcos, da Igreja Cristã Evangélica de Itapirapuã. Quero agradecer o convite ao pastor Darcy Júnior e a Igreja de Sanclerlândia, que me convidaram aqui para estar esse tempo aqui com vocês. Espero que seja bom, seja um momento muito proveitoso para todos nós, com o tema hoje de mordomia cristã, administrando o que Deus nos entregou. Então vamos lá, eu vou orar e vamos começar aqui. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo teu cuidado por nós a cada dia. Eu te peço, Pai, que o Senhor, neste momento, o Senhor me usa neste estudo para edificar os meus irmãos, para abençoá-los. Muito obrigado também porque quando a gente estuda, quando a gente prepara, o Senhor também fala conosco, nos ensina, e a tua palavra nos transforma. Então eu te peço, Pai, que o Senhor me ajude nesse momento, me use, que seja um momento muito bom para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus irmãos. O tema hoje é mordomia cristã. Mas o que é mordomia? Primeiro, né? Pensando no Novo Testamento. O grupo de palavras relacionado à mordomia, tanto como é um estudo bíblico, eu vou falar algumas, como é um estudo, uma palestra, eu vou falar alguns termos aqui na língua original. Então, a palavra mordomo, que é oikonomos, no grego, ocorre algumas 10 vezes no Novo Testamento. O verbo, que é o oikonomel, gerir, administrar, ocorre só uma vez. E o substantivo, que é oikonomia, gerência, cargo, ocorre 9 vezes. É um grupo de palavras que aparece pouco no Novo Testamento, né? Junto dá umas 20 vezes que aparece. Ela é empregada, ela é usada em 2 sentidos no Novo Testamento, e só um deles nos interessa aqui nesse nosso estudo, que é quando se usa essa palavra no sentido de ser uma ocupação de administrador da casa, das propriedades, bem como das suas tarefas. Então, o mordomo é o quê? Um administrador, ele cuida daquilo, ele administra aquilo que o seu senhor, o seu chefe, né, entrega a ele. Então, o mordomo, ele não... Aquilo que ele administra, nada pertence a ele. É algo que é do seu senhor, seu próprio senhor entrega a ele para que ele possa administrar, para que ele possa cuidar. Vou ler aqui uma definição de um dicionário que traz o seguinte, a definição de mordomo. É o administrador do lar ou dos afazeres do lar, especialmente um administrador, um gerente, um superintendente. E essa pessoa, ela podia ser tanto uma pessoa livre como um escravo naquela época também. Então, essa pessoa era para quem o chefe da casa ou o proprietário tinha confiado a administração dos seus afazeres, o cuidado da receita e das despesas e o dever de repartir a porção própria para cada servo e até mesmo para as crianças pequenas. Então, é muito interessante, porque o mordomo podia ser até um escravo, mas ele estava na tarefa ali de o quê? De administrar aquilo que o Senhor tinha entregado nas suas mãos, que o seu senhor, que o seu chefe, no caso, tinha entregado nas suas mãos. Mas pensando em nós, como cristãos, né, como que a Bíblia, como que o Novo Testamento traz esse contexto de nós sermos mordomos, da mordomia cristã. E a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser mordomos do Evangelho. Como assim? Né? Porque geralmente quando a gente pensa em mordomia, a gente pensa em outras coisas, né? Você mordomo, talvez, dos bens materiais, né, que Deus me deu, você mordomo, isso também é ser mordomo, né? A gente vai tratar um pouquinho disso aqui. Mas, primeiro de tudo, uma das coisas mais importantes que a Bíblia nos traz sobre sermos mordomos, é mordomos do Evangelho. Isso aqui está lá no texto principal da nossa palestra aqui hoje, que está em 1 Coríntios 4:1, onde Paulo fala:
Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros ou mordomos dos mistérios de Deus. Então, mordomos dos mistérios de Deus. Aqui, nessa passagem, mordomia, o mordomo, é usada, essa palavra é usada para descrever a tarefa apostólica. Então, nesse versículo, Paulo se apresenta e seus cooperadores como ministros de Deus e dispenseiros, ou seja, mordomos, a palavra é mordomos dos mistérios de Deus. E existem outros versículos também que falam sobre isso. Lá em Colossenses 1:24, está escrito assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo que é essa das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Aí vem o versículo 25, diz assim: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade. Essa palavra aqui também é mordomia. Dela, ou seja, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então, essa palavra aqui de ser mordomo está primeiramente associada à mordomia do evangelho. Essas palavras mostram que Paulo se considerava como mordomo do evangelho. E eu acho isso muito interessante, né? Porque geralmente a gente associa isso com outras coisas, né? Com os bens, talvez o tempo, mas isso nos mostra que nós, não apenas Paulo, mas nós podemos fazer uma aplicação para nós hoje e dizermos que nós somos mordomos do Evangelho. Deus nos encarregou de transmitir o Evangelho a outro. O Evangelho não pertence a nós, o Evangelho é de Deus. Mas Deus nos tornou responsáveis como administradores, pessoas que vão distribuir, espalhar, proclamar o Evangelho para outras pessoas. Além disso, outra coisa que a Bíblia traz, da qual Deus nos encarregou como mordomos, são os dons espirituais. Isso está lá em 1 Pedro 4:10, onde está escrito assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom, ou seja, o dom espiritual, que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra aqui, dispenseiros, também é a palavra oikonomos, né? Mordomo. Então, essa associação entre dons espirituais e mordomia é muito interessante, porque nos lembra também que os dons espirituais não são nossos. Eles vêm de quem? Eles vêm de Deus. Eles são dados, distribuídos pelo Espírito Santo, como ele quer, aos cristãos. E nós devemos usar esses dons não para o benefício próprio, né? Assim como o mordomo não possuía nada, ele usava administrava aquilo que o Senhor lhe entregava para o bem das outras pessoas ali que estavam ao seu redor, dos outros servos ou da casa, o que fosse, que ele fosse responsável. Mas nós, assim como os mordomos cuidavam, administravam casas, por exemplo, nós administramos a graça de Deus na sua multiforme, da sua maneira multiforme, a multiforme graça de Deus, ou seja, multiforme graça de Deus, os diferentes tipos, diferentes formas dos dons espirituais. Deus distribui, o Espírito Santo distribui a cada um os dons espirituais, os diferentes dons espirituais, não para o nosso benefício próprio, mas para a própria edificação, para o crescimento da igreja, crescimento e edificação uns dos outros. Nós somos responsáveis, meus irmãos, por administrar a graça de Deus. Imagina a responsabilidade disso. Nós somos responsáveis por administrar a própria graça, a multiforme graça de Deus, na forma dos diferentes dons que existem. Nós recebemos os dons não para o nosso benefício, mas para edificação mútua uns dos outros, né? A edificação mútua na igreja. Então a gente já viu o quê? A gente já viu que a Bíblia nos apresenta como mordomos, primeiro, do Evangelho. O Evangelho não pertence a nós, mas nós somos responsabilizados por Deus, encarregados de proclamar, distribuir o Evangelho, administrar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Nós somos mordomos também dos próprios dons espirituais, recebemos aquilo que não vem de nós mesmos, né?
Recebemos os dons espirituais para edificação não de nós mesmos, mas para edificação da igreja. E que é outra coisa que a Bíblia também nos apresenta? Qual é outra coisa que a Bíblia nos apresenta também, que nós devemos ser mordomos? Bom, a Bíblia também nos apresenta, através da parábola de Lucas 16, que é a parábola do administrador infiel ou do mordomo infiel, que nós devemos ser mordomos dos bens materiais, né? Ela nos, essa parábola é a do mordomo infiel, né? Quando o mordomo ele tinha um senhor e esse senhor ele tinha um mordomo e esse mordomo, esse administrador, ele era infiel nos seus serviços e o patrão disse que eu vou te despedir, né? Vou te demitir. Então, de uma maneira esperta, usando uma esperteza, esse mordomo ele chamou os devedores do seu senhor e diminuiu ali a dívida deles. E se ele devia 100, agora ele, escreve agora você deve 50, agora você deve 80. Isso para que quando ele fosse demitido, ele tivesse favores, né, de outras pessoas. E então, depois, no final dessa parábola, o que Jesus nos ensina? Eu vou abrir a Bíblia aqui, em Lucas 16, a partir do versículo 10. O que Jesus nos ensina com essa parábola? Não que nós devemos ser espertos, né, usar a esperteza de uma maneira ruim, como o mordomo, mas Jesus nos ensina o seguinte: quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Então, o que essa parábola de Jesus nos ensina? Ela nos lembra que tudo que temos, né, vem de Deus e que os bens, ela nos ensina na verdade que os bens materiais eles devem ser buscados não por amor aos bens materiais, não por amor às riquezas, mas devemos usar as riquezas do mundo para servir as outras pessoas e para alcançar as verdadeiras riquezas, usar as riquezas do mundo de modo que recebamos de Deus as verdadeiras riquezas. Então, nós devemos ser mordomos dos bens materiais que Deus nos deu, do dinheiro, das posses que nós temos, de uma maneira que glorifique a Deus, de uma maneira que, sem amor às riquezas, mas de uma maneira que nós alcancemos as verdadeiras riquezas de Deus. Mas, então, já pensamos em três coisas, no Evangelho, nos dons espirituais e nos bens materiais, né, dos quais nós podemos ser mordomos. E existe mais alguma coisa na Bíblia que Deus nos confiou, que a Bíblia mostra que Deus nos confiou para que sejamos mordomos? Na verdade, nós podemos expandir essa ideia de mordomia para outras coisas que não são diretamente tratadas na Bíblia. Se a gente pensar da seguinte forma, por exemplo, foi Deus que criou tudo. Deus fez toda a criação, criou Adão e Eva, a natureza, as plantas, os animais. Deus criou a nós mesmos, né? Em Salmo 24, versículo 1, fala o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. 1 Crônicas 29, a partir do versículo 13, também diz assim, Davi falando: agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Então, tudo que nós possuímos vem de Deus. Foi Deus quem criou tudo, inclusive nós mesmos. Deus ele tem domínio, ele criou, ele mantém e ele, ou seja, Deus é Deus que cria e Deus que mantém todas as coisas. Deus sustenta todo o universo. Então, tudo pertence a ele. Os animais, a natureza, o nosso emprego,
a nossa casa, nosso próprio corpo, tudo pertence a Deus. Mas Deus, Ele nos entrega essas coisas para que nós cuidemos, para que nós administremos delas. Então, nós podemos expandir esse conceito de mordomia, pensando naquela questão, né? Que o mordomo é aquele que cuida, administra algo que o Senhor lhe entregou. Então, a gente pode expandir esse conceito. Pensar, o meu corpo não me pertence, mas Deus me entregou ele para que eu administre bem. Então, a gente pode pensar na mordomia do nosso próprio corpo. Nós podemos pensar na mordomia da própria natureza, da criação, né? Deus criou Adão e Eva, lhes deu o domínio sobre os animais, sobre toda a criação, e ordenou-lhe que Adão cuidasse e guardasse do jardim do Éden. Né? Então, nós temos mordomia também da própria natureza, da criação. Nós devemos proteger e cuidar da criação. Não a gente não deve, a gente deve cultivar, né? A gente deve usar a natureza para o nosso bem, mas sem destruí-la, sem degradá-la. Como o John Stott defende num dos capítulos do seu livro, né, O Discípulo Radical. Ele fala sobre esse cuidado que nós devemos ter em relação à natureza. E nosso próprio tempo também, que é algo que eu vou tratar agora. Nosso próprio tempo, nós também é algo que vem de Deus. Não somos nós que podemos nos dar o tempo. É Deus que nos dá o tempo da maneira que Ele quer. Então, a gente começou pensando, o que é um conceito bíblico? O que a Bíblia fala sobre mordomia, né? Então, na Bíblia, nós somos encarregados de administrar o evangelho, os dons espirituais, podemos até falar de bens materiais, e podemos expandir esse conceito para praticamente tudo, né? Nós somos mordomos da natureza, somos mordomos do nosso corpo, somos mordomos do tempo também que Deus nos dá. Então, vou falar agora especificamente sobre o tempo, que é algo que particularmente, a mordomia do tempo é algo particularmente que eu tenho grandes lutas quanto a isso. Né? Paulo ele diz o seguinte em Efésios 5,15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Esses versículos nos ensinam a respeito da mordomia do tempo. Não devemos ser insensatos, né? Desperdiçando as oportunidades, desperdiçando o tempo, mas aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Teve um certo homem, ele disse o seguinte a respeito do tempo, né? A respeito do uso do tempo na vida do cristão. Que perderam-se 2 horas cravejadas de 60 brilhantes cada uma. Não se dá recompensa a quem as entregar, porque essas joias não se tornam a encontrar jamais. Então ele compara aqui o tempo com uma joia, só que uma joia tão preciosa que se você perdê-la, não dá para comprar outra parecida, não dá para comprar outra igual, não dá para recuperar. Uma vez que você perde essa joia, ela é irrecuperável, não dá para conseguir de volta. Assim é o tempo. As horas, ou minutos, ou segundos que nós perdemos não voltam mais. São coisas que ficaram, que Deus nos deu, mas que se a gente desperdiçar, infelizmente, muitas vezes nós desperdiçamos, fica para trás, não dá para recuperar. Deus ele nos dá bondosamente o tempo para que nós possamos usá-lo para conseguir o nosso sustento, para descansar, para o lazer, para desfrutar com a família, para diversas formas, para trabalhar também na própria casa do Senhor ou na obra do Senhor de diferentes formas. E o tempo ele é extremamente valioso, esse tempo que Deus nos dá. Não dá para recuperar caso ele seja perdido ou desperdiçado. E quais são algumas formas que nós, infelizmente, desperdiçamos o tempo que Deus nos dá? Algumas vezes em conversas, né? Conversas fúteis, em conversas inúteis. Claro que conversar é ótimo. Contudo, usar a conversa para falar mal dos outros, para fofocar, ou para discutir assuntos irrelevantes, discussões tolas, a gente deve evitar, deve fugir disso.
como fala em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, esse é um mandamento bem, bem difícil. Fala que nós devemos falar apenas o que for útil para os outros. Nós vamos dar conta de cada palavra. A Bíblia também diz isso. Nós vamos dar conta de cada palavra ruim que nós tivermos dito. Outra maneira que nós desperdiçamos o tempo é quando nós simplesmente não fazemos nada, matamos o tempo. Ou então, em lazer excessivo, né, que é muito comum hoje, passar muito tempo na internet, nas redes sociais, assistindo séries, filmes. Nenhuma dessas coisas são erradas em si. Não é errado você passar tempo no Facebook, você ver o seu Instagram, postar coisas na internet, assistir filmes, assistir séries, mas como quase tudo, o excesso faz mal. Então, o excesso dessas coisas também faz mal. Nós devemos saber dosar o lazer também. Né? E ao contrário dessas coisas, o que nós devemos então fazer para usar bem o nosso tempo? Então, em vez de usar o tempo em conversas inúteis e palavras inúteis, Colossenses 3, 16 e 17 nos diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E no capítulo 4, versículo 6, está escrito o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, em vez de conversas inúteis, nós devemos agir dessa forma. Que a palavra de Cristo habite em nós, ensinando, aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, cantando, louvando a Deus. E tudo que a gente fizer deve ser para a glória de Deus. Além disso, outra forma que nós somos bons mordomos do tempo é quando nós separamos todo dia um tempo para Deus. Da mesma forma como o dinheiro que nós temos, os bens que nós temos, eles vêm de Deus, eles são de Deus, que Deus nos entregou para administrar, e nós entregamos a Deus em dízimos, em ofertas, né? O tempo que nós temos também não é nosso, Deus nos dá o tempo. Então, portanto, se nós realmente amamos a Deus acima de todas as coisas, nós devemos separar a melhor parte do nosso tempo do dia para buscar a Deus, meditando na sua palavra e também orando. O devocional é de extrema importância para a vida do cristão. É algo que vai manter você firme na sua fé, que vai... não adianta você ir para a igreja um dia na semana e passar o resto da semana com a Bíblia fechada. Isso é muito ruim. Isso não desenvolve, impede que o cristão se desenvolva na sua maturidade cristã. As pessoas, todos nós precisamos, eu falo também como pastor, nós precisamos manter uma rotina de devocional. Eu, como pastor, eu corro risco de ler a Bíblia apenas para estudar, para pregar, para ensinar, mas eu também preciso me alimentar, como qualquer outro cristão. Então, isso é de extrema importância. E também é de extrema importância, muitas vezes nós nos esquecemos, que nós separemos um dia da semana como dia de descanso, especialmente dedicado ao nosso Deus. Um dia que não é para o ócio, né? Não é para ficar deitado na rede o dia todo, mas para buscarmos especialmente a Deus, contemplando a criação e cultuando a Ele em comunidade, ou seja, um dia que nós vamos para a igreja. Isso é extremamente necessário e também a maneira de nós administrarmos bem o nosso tempo. Então, além disso, então nós falamos aqui já de como nós podemos administrar bem o nosso tempo com conversas úteis, separando um tempo para Deus, e agora outras dicas mais práticas, que é sendo metódico, né? Quando nós criamos métodos, uma rotina, um hábito, né? Nós
aproveitamos, quem é metódico aproveita melhor o tempo e acaba tendo até mais tempo para lazer e para fazer outras coisas, descansar e coisas mais divertidas. Sendo pontuais também é outra forma de nós, na verdade, não desperdiçarmos o tempo dos outros. Se você chega atrasado 10 minutos numa reunião, você está desperdiçando ali o tempo, 10 minutos de todo mundo que está naquela reunião. Então você está roubando 10 minutos daquelas pessoas. Então ser pontual é outra maneira de ser bom mordomo do tempo. Além disso, precisamos ser equilibrados, administrando, distribuindo o tempo da maneira adequada. Algumas pessoas gastam tempo demais com trabalho, outras gastam tempo demais com lazer, outras tempo demais com o descanso. Nenhuma dessas coisas é certa. O certo é você administrar, distribuir o seu tempo da maneira certa, considerando o valor daquilo que você está fazendo em relação à vida, em relação à eternidade. O que realmente vai ter valor na eternidade das coisas que eu estou fazendo aqui na Terra? Então, devemos nos lembrar de tudo, do trabalho, da família, de estudos, da igreja, da obra de Deus, né? E que é outra coisa que nós também devemos administrar o nosso tempo, que é outra forma de nós usarmos bem o nosso tempo, administrarmos bem o nosso tempo, é na obra de Deus. Todo o trabalho que nós gastamos na obra de Deus, ele é muito valioso. Como fala 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois o que vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, o trabalho que nós fazemos na obra do Senhor não é inútil, vai ser amplamente recompensado, não apenas aqui na terra, mas muito mais ainda no céu. Quando Paulo falou disso, esse versículo 58 é o último versículo de um capítulo inteiro que está falando sobre ressurreição. Então, quando Paulo fala aqui que nosso trabalho não será inútil, ele está falando que nós seremos recompensados no céu, com a nossa ressurreição e pelas bênçãos que nós teremos no céu. Então, outra maneira que nós temos para usarmos bem o nosso tempo é na obra de Deus. Isso não quer dizer só na igreja, só ali no púlpito, mas é tudo aquilo que você faz para expandir, para contribuir com o reino de Deus. Isso pode ser na igreja, em ministérios da igreja, ou pode ser em casa, com a sua família, fazendo um culto doméstico na sua família. Você está contribuindo ali para a obra de Deus. Quando você gasta um tempo evangelizando algum parente seu, algum amigo seu, você está contribuindo para a obra de Deus. Há diferentes formas de nós fazermos isso, e em tudo isso nós estamos administrando, usando bem o nosso tempo. Pregando o evangelho, ajudando necessitados, aconselhando alguém. Todas essas são formas que nós administramos bem o nosso tempo e somos bons mordomos, né, do nosso tempo. E para concluir, meus irmãos, eu gostaria de pensar ainda em 3 aspectos, 3 tópicos aqui relacionados à mordomia e pensar em aplicações desses aspectos das nossas vidas. O primeiro aspecto é a questão de o mordomo ser um servo. É interessante perceber que em algumas passagens, como por exemplo nos evangelhos, a ideia da mordomia ela está ligada à palavra escravo, à palavra servo. Isso, na minha opinião, nos lembra o quê? Que o mordomo não é o dono daquilo que ele administra, e sim o encarregado de cuidar das coisas do seu senhor. Então, essa palavra mordomia, em algumas passagens, ela está associada, sim, à palavra escravo. E o fato de nós não sermos donos daquilo que Deus nos dá, nos entregou para administrar, nos esclarece ainda mais, nos enfatiza a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. Estamos cuidando de algo que não é nosso, estamos cuidando de algo que não é do meu amigo, que não é do meu pai, da minha mãe, estamos cuidando de algo que é de Deus. Nós somos encarregados de sermos mordomos do evangelho, dos dons espirituais, dos nossos bens materiais,
do nosso corpo, do nosso tempo. Todas essas coisas são de Deus, não são nossas. Isso é uma grande responsabilidade, é um privilégio, é uma grande bênção, né? Porque todas essas coisas que Deus nos dá, elas são, não merecemos, elas são gratuitas, sim, são bênçãos de Deus, são coisas que a gente não merece. Mas mesmo assim Deus nos dá, e é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Nós estamos cuidando, administrando coisas que não são nossas, e nós vamos prestar contas disso. Então esse é o primeiro aspecto, o aspecto do mordomo. Como mordomos de Deus, nós somos servos, somos escravos de Deus. O segundo aspecto que eu gostaria também aqui de conversar com vocês é a respeito da fidelidade. A fidelidade é outra ideia que está associada à mordomia na Bíblia. Em algumas passagens na Bíblia, por exemplo, como acontece nos Evangelhos, lá em Lucas 12, Lucas 16, Mateus 25, e passagens que nós já tratamos, a ideia de mordomia está associada à ideia de fidelidade. Por exemplo, o versículo-chave que nós lemos, 1 Coríntios 4:1, e agora eu vou ler o 1 e vou ler o 2 também. Eles falam assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Deus e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Então, aqui a ideia da mordomia está ligada à ideia da fidelidade. 1 Pedro 4:10, que nós lemos sobre os dons espirituais, também fala a mesma coisa, que preste atenção. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não são só desses dois versículos. Os evangelhos, a ideia de fidelidade também está associada à mordomia. Por exemplo, na parábola dos talentos, quando o Senhor ele dá 10 talentos, chama 3 servos. A um ele dá 10 talentos, a um ele dá 5, a outra ele dá 1 talento. Lá em Mateus 25. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Mateus, capítulo 25. Então, o Senhor chamou três servos. A um ele deu 5, a outra ele deu 2, e a outra ele deu 1 talento. E esse Senhor partiu na viagem. E depois de muito tempo, o Senhor ele recompensou os servos que fizeram o seu dinheiro render, né, os talentos. Os talentos eram uma moeda, né, uma quantidade de dinheiro. E o Senhor respondeu, falando assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ao mesmo tempo, ele castigou o servo e não fez com que seu dinheiro rendesse. Ele guardou o dinheiro e não fez nada com o dinheiro, só devolveu do jeito que estava. E o Senhor falou assim, Mateus 25, a partir do versículo 26. Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é um alerta para nós, pois nós vamos prestar contas daquilo que Deus nos entregou para a gente administrar, das nossas habilidades, dos nossos talentos, dos nossos dons espirituais, né? Deus nós vamos prestar contas dessas coisas, seremos recompensados, né? Isso é um incentivo, porque nós seremos recompensados pela mordomia bem realizada, uma recompensa muito inimaginável, algo, o céu e as bênçãos que nós vamos ter no céu são coisas além do que nós conseguimos imaginar. Mas, ao mesmo tempo, também um alerta para nós. Nós devemos ser fiéis na nossa mordomia, administrar com fidelidade aquilo que Deus entregou a cada um de nós, aquilo que Deus entregou a você, aquilo que Deus entregou a mim, nós devemos ser fiéis.
E uma última ideia também, um último aspecto que eu gostaria aqui de relacionar à mordomia, é o aspecto que nós devemos ser vigilantes. Isso também está relacionado com o tempo, né? Porque também tem outra parábola, que está em Lucas 12, que é a parábola que o Senhor, ele tem um mordomo e esse Senhor, ele também parte em viagem. E, e depois, né, quando ele volta, aí a palavra do Senhor fala assim, Lucas 12, a partir do versículo 42. O Senhor respondeu, Jesus, né, respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir? Começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Virá o senhor daquele servo em que não o espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aqui tem mais um último versículo, mas não se trata aqui do nosso assunto. Então, esse último aspecto é o aspecto da vigilância, do tempo. Nós somos mordomos de Deus e Deus prometeu, Jesus prometeu que vai voltar. Mas nós não sabemos quando. Que não devemos tomar cuidado para não sermos como esse mordomo aqui que está falando, que fala assim, que Jesus fala, o mordomo que pensa assim, o meu senhor vai demorar para voltar, então eu começo a agir de maneira inadequada, a desperdiçar os bens do senhor e maltratar outras pessoas das quais eu estou encarregado. Não, nós devemos ser vigilantes em todo o tempo. Jesus ele está prestes a voltar e nós não sabemos a hora. Então nós devemos ser vigilantes, devemos ser mordomos, servos, vigilantes. Esse é outro aspecto e outra aplicação da mordomia de Deus para as nossas vidas. Então nós devemos, para concluir então, só para repetir aqui a conclusão, nós, como mordomos, nós somos servos de Deus, então temos uma grande responsabilidade, porque cuidamos daquilo que não é nosso. Nós devemos ser fiéis, executando a nossa mordomia da maneira correta, e vigilantes, né? Executando nossa mordomia em todo o tempo, porque não sabemos, em todas as circunstâncias, porque não sabemos quando Jesus irá voltar. E estamos também esperando as recompensas que nós teremos no céu, recompensas maravilhosas, muito mais do que nós merecemos, ou do que nós esperamos, muito mais do que nós podemos imaginar. Então é isso, meus irmãos, o estudo que eu trouxe a respeito de mordomia. Existem outros aspectos da mordomia cristã que poderíamos abordar, mas isso é hoje que eu gostaria de trazer para vocês. Quero agradecer mais uma vez o convite, espero que tenha sido proveitoso para os irmãos. Vamos orar e encerrar este estudo. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua Bíblia, pela tua palavra, as Escrituras que nos ensinam tanto, que nos mostram como devemos ser, que é o manual da nossa vida cristã. Pai, eu te peço que, por favor, o Senhor nos ajude a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor nos dá. É um privilégio. Tudo que o Senhor nos dá é um privilégio. Nós não merecemos os nossos bens materiais, o nosso tempo, o próprio Evangelho, a salvação. Nós não merecemos nenhuma dessas coisas. Mas o Senhor nos entregou de maneira que nós somos abençoados. Mas nós devemos administrar essas coisas para abençoar outras pessoas. Seja o Evangelho, seja os dons espirituais, seja o nosso tempo, seja os nossos bens materiais, nos ajude a fazer tudo que a gente for fazer, que seja para a glória do Senhor, administrando bem
aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Nos ajude nessa tarefa, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que certamente vai ser recompensada. Os mordomos fiéis, aqueles servos fiéis, serão recompensados na tua volta, Pai. Em nome de Jesus, amém.